Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo 31. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo de número 31 em diante, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Tome assento, por favor, um minutinho, só para nós meditarmos um pouquinho nesta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Nós precisamos de compreender a missão do Messias. O Messias, para nós, a igreja do Senhor, redigido e registrado nos profetas do Antigo Testamento, é o Cristo, o Senhor Jesus, que está descrito no capítulo 1 de Mateus, que o chama de quem? De Emanuel, o Deus conosco. E quando entendemos muito bem, Jesus inaugura o seu ministério com 30 anos de idade, 3 anos de ministério, ele vem trazendo o chamado discurso, que vocês sabem muito bem, que é chamado o Sermão da Montanha. É claro que o Sermão da Montanha, ele está trazendo com clareza toda a verdade resumida daquilo que ele veio concretizar e trazer. Mas, em muitas das vezes, como aqui nós acabamos de ler, diz que Jesus, quando assentava, fazia com que a multidão se assentava também para ouvi-lo, a maioria das vezes ele discursava como? Por meio de parábolas. Parábolas são histórias tiradas do cotidiano das pessoas, de alguma coisa que acontecia com a sociedade, que acontecia com a criação, que acontecia com os fenômenos da natureza, que acontecia, como aqui o exemplo da hortaliça, com o dia a dia das pessoas, e era empregada a verdade da palavra de Deus. E esta palavra de Deus que aqui chama, ela vem com um nome. A palavra de Deus que é pregada, ela vem para introduzir algo importante através de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que é chamado o reino de Deus. É claro que nós precisamos de estudar sobre essas questões do reino e precisamos de entender que todo o reino existe o quê? Governantes que regem este reino. Assim como existem os governantes ou um governante que tem os seus súditos, existem pessoas que são os seus liderados, que fazem parte deste reino. Então Jesus, como Messias, ele veio trazer a mensagem do reino. E quem era o rei deste reino? O Deus eterno, Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Filho, Deus na pessoa do Filho, da segunda pessoa da Trindade, ele veio trazer a mensagem do reino do seu Pai. E a mensagem do reino do seu Pai, como diz a própria palavra, claro que nós não temos tempo para detalharmos, porque falar do reino, nós vamos ter aqui um seminário para falar sobre o reino de Deus. São muitos detalhes. Mas uma das coisas que o próprio escritor das epístolas, chamado apóstolo Paulo, ele fala que o reino de Deus, ele não consiste de comida. O reino de Deus, ele não consiste de coisas materiais, mas o reino de Deus consiste de questões espirituais.
E Jesus, trazendo esta mensagem, ele propôs aqui o quê? Uma parábola, uma história comparativa a uma verdade do reino. Ele diz que o reino de Deus é comparado a um pequeno grão de mostarda. E quando nós falamos da fé, nós também comparamos que a fé, Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de quê? Mostarda. Então essas duas vezes ele usa, mas aqui ele usa mais propriamente para dizer qual é o efeito da mensagem e do reino quando ele é implantado. É claro que hoje, graças a Deus, né? E a revelação da palavra profética que nós temos na nossa mão, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, nós temos os detalhes daquilo que Jesus veio, pregou e deixou discursado, que veio a fazer parte, não é, da palavra de Deus aqui, que são os evangelhos. Hoje nós temos detalhes, mas naquela época era algo novo, algo que ninguém havia escutado. Na mente daqueles que são chamados judeus, que é o povo pelo qual Jesus veio, eles estavam esperando o quê? Um Messias, segundo a visão deles, que traria o quê? Uma mudança no reino, porque naquela época quem mandava era os romanos, era o reino romano. E ele, quando Jesus veio, os judeus pensavam o quê? Porque eles estavam no seu território, mas eles não estavam mandando no seu território, porque quem comandava tanto o território israelita, como todas as outras partes do mundo que foram conquistadas, quem foram? Os romanos. Então, eles queriam uma libertação, mas a libertação de quê? De algo físico, de algo político, para trazer uma questão também de libertação religiosa, espiritual. E eles esperavam que o Messias que viria, e ele assentaria, instauraria Israel, e em Israel o quê? O seu reino. Não tem nada de errado nós esperarmos Deus mudar a política, mas algo principal, que o reino de Deus naquela época, que nós sabíamos da verdade aqui, o que significa a mensagem e o reino de Deus, na vida dos judeus contextualizando e na nossa vida hoje, é uma mudança o quê? Uma mudança interna. É uma mudança espiritual, é uma mudança dentro da nossa vida espiritual que vem para fora e atinge o que? O corpo, que é a nossa parte espiritual, segundo o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 4, que fala da palavra de Deus, que ela tem poder de tanto alcançar o que? A nossa parte espiritual, juntas e medulas, mas também tem poder de alcançar a alma e o espírito. Então o povo de Israel, quando começaram a ouvir os judeus, o povo que cercava Jesus, é que o reino de Deus, eles tinham na mentalidade, o Messias vai vir e o Messias vai nos libertar da mão dos romanos. Mas a palavra de Jesus não foi uma palavra de libertação política. A palavra de Jesus do reino foi uma palavra de mudança interior. Porque o que mais aprisionava aquelas pessoas daquela época não era a questão de ver César, de ver Pilatos, de ver as pessoas tomando conta do território israelita, mas uma questão de aprisionamento espiritual. Porque o que reinava exterior era a política, era o reino romano, mas o que reinava interior na vida das pessoas eram os demônios, eram as prisões da falsa intimidade com Deus. E quando eu olho para esta palavra aqui, olha que coisa tremenda, vem realmente mostrar o que significa o reino de Deus, o reino dos céus. É comparada ao quê? A uma pequena semente, que quando é plantada em um solo, regada, e ela cresce, ela não fica no mesmo pé de igualdade, o mesmo tamanho, do mesmo efeito das outras hortaliças. O que diz aqui? Ela cresce ao ponto de passar as hortaliças e de tornar-se como uma árvore. E esta árvore tem tanta utilidade de alimentar as pessoas, como também, diz aqui, das aves do céu virem e colocarem os seus ninhos sobre os seus ramos. Diz também outra parábola, que o reino dos céus, a mensagem do reino, é semelhante ao quê? A uma mulher que ela pega somente uma medida do chamado fermento. E vocês sabem muito bem para que serve o fermento. Para quem faz bolo, para quem faz torta, para tudo aquilo que vai o fermento, sabe muito bem. E esta mulher pegou 3 medidas de quê? De farinha. E quando mistura, olha que coisa interessante.
Pode até parecer e parece igual. O fermento é branco e a farinha é o quê? Normal, é branca. Quando você mistura o fermento na farinha, o que vai acontecer? Desaparece o fermento. Não é verdade? Desaparece, torna-se homogêneo aquela mistura. Ninguém vai dar conta onde está o fermento, mas está ali o fermento. Mas quando mistura o leite, mistura os ovos, mistura a água, os condimentos necessários e põe para descansar, o que acontece? Acontece o poder pelo qual o fermento dentro da farinha e dos condimentos, ele vem para causar. Vem para causar o quê? Crescimento. Vem para causar o quê? Mudança. Esta é a mensagem que eu queria trazer nesta noite. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem pelo qual Jesus veio pregar, é uma mensagem do reino transformador. A mensagem de Jesus é tão transformadora, a mensagem do reino, ela tem tanto poder de transformar, que eu percebo, segundo a palavra de Deus, que uma das coisas que a mensagem do reino como transformador vem para transformar, é a chamada transformação, sabe de quê? A transformação de mente. E é interessante estudarmos sobre a mente, irmãos. A mente, ela é o cérebro, a mente, o raciocínio, é tão complexo que o ser humano, preste atenção, procura. Eu gosto muito de estudar muitas coisas de anatomia, estudo, quando vou pregar alguma coisa relacionada a isso, não foi o caso de hoje, que quando você estuda as outras partes do corpo humano, você vai compreender que o médico, que as pessoas especialistas, elas compreendem quase a totalidade, ou compreendem a totalidade daqueles órgãos, mas o cérebro é a única parte no corpo que até hoje, quem estuda sobre o cérebro não descobriu a complexidade do cérebro, não descobriu a complexidade do raciocínio, da mente. E é neste lugar que quando você vai para a palavra de Deus, em Efésios, e escuta e lê, e você compreende nas minúcias, quando fala que nós temos que fortalecer-nos no poder do Senhor e na armadura do Senhor, há uma coisa interessante que fala o porquê de nós temos que tomar a armadura de Deus. Sabe por quê? É porque uma das partes nossa do ser humano, que o diabo mais age, um dos campos, podemos dizer assim, que o diabo, um dos campos, dos lugares que o diabo mais age na nossa vida, é aqui, na nossa mente. E quando o diabo e o pecado agem na nossa mente, ele vem para agir o quê? De uma maneira a distorcer algo que deveria funcionar de uma maneira correta e equilibrada. É aqui que o diabo age na nossa vida. Se nós não somos dele, e o Espírito Santo habita em nós, mas ele, como diz lá em Efésios, lança dados inflamados. E aonde os dados entram? Entra aqui, nos nossos ouvidos, entra nos nossos olhos, nos nossos 5 sentidos. Ele quer trazer no olfato, no paladar, na visão, na audição, no tato, nesses sentidos que nós temos humanos, e fazer com que estas portas adentrem as armadilhas dele e venha parar aonde? Na mente. Porque quando a seta do maligno entra na nossa mente, vem para trazer a disfunção da nossa mente. E aí a gente só pensa negativamente, aí a gente só pensa de uma maneira errada, tudo é contrário. Mas tem uma coisa, queridos, quando o reino de Deus e a mensagem do reino, que é uma mensagem transformadora, entra na nossa mente, acontece o que a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele é usado de uma maneira tremenda, aqui na epístola, que eu creio que pode ter sido Paulo que escreveu no capítulo 12, aqui está escrito o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que? A boa, qual seja o que? A agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora, se você pegar este texto e entender que o diabo quer pegar a palavra de Deus, a palavra do reino que é transformadora, e trocar
os ideais, trocar os valores. Qual é o valor quando a palavra de Deus entra na minha vida, na minha mente? Ela vem para me fazer entender o quê? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por um problema, você pode estar passando por uma perda, mas se a tua mente está sã, se a tua mente está tomada pela palavra, se a tua mente está transformada pelo poder da palavra, pelo poder do reino de Deus, você sempre vai ter dentro da sua mente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus pela sua palavra, gerando vida dentro de você, gerando esperança, gerando confiança. Mas quando a tua mente não está provando da transformação da palavra, sabe o que acontece? O diabo tira a boa semente da palavra de dentro de você. O diabo tira a coisa agradável que tem na palavra de Deus para refrigerar a nossa alma. E o diabo tira, como diz aqui a palavra do Senhor, a boa, agradável e a perfeita mudança e transformação da palavra de Deus. E ao invés de nós acharmos que Deus tem coisas agradáveis para nós, que Deus tem saídas para nós, nós sempre vamos olhar e ver obstáculos. E aí a nossa mente, ao invés dela estar entendendo as coisas boas do Senhor, as coisas da palavra de Deus, e passar por uma metamorfose, que é isso no original que significa uma mudança, uma transformação, e cada dia nós entendemos, Deus tem algo para mim no próximo dia. Hoje está ruim, mas amanhã, isso é mente transformada, amanhã Deus tem vitória para mim. Hoje está péssimo, mas amanhã Deus me dará condição de vencer este dia péssimo. Olha, este mês não foi bom, mas eu vou começar um próximo mês crendo que Deus vai reverter as condições. Isto é mente transformada, isto é mensagem do reino transformada, isto é semente de mostarda na nossa vida, isto é fermento que faz crescer e faz dar realmente o valor e a ação necessária na nossa vida. Agora, tem uma coisa: quando o diabo joga o seu dardo inflamado e a nossa mente não passa por essa transformação do valor da mensagem na nossa mente, nós nunca vamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ao invés de nós passarmos por uma metamorfose, por uma transformação, nós vamos passar por uma destransformação. Nós vamos passar por um caminho que vai nos levar mais para a dor. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer a você que a palavra de Deus que é pregada, a palavra de Deus que está aí na sua mão, que você tem condição de lê-la, se você deixar ela penetrar na sua mente, você vai passar por uma transformação da mensagem do reino na sua vida, e a mensagem do reino na sua vida vai causar grandes efeitos. A mensagem do reino na sua vida vai te levar a entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, porque o que Deus tem para nós, chamado salvação, as pessoas usam aquele texto para empregar na questão material. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não desceu o coração, que Deus tem preparado para nós. Deus tem um green card preparado para você. Aí todo mundo volta a subir nas nuvens. Que Deus tem para você a casa. E usa este texto de uma maneira errada. Continua lendo o texto lá, você vai entender que o olho não viu, que o coração não sentiu, que o ouvido ainda não ouviu, que vai descer até a nossa parte emocional, se chama o sabor de nós entendermos o que é ser salvo nesta vida e que é ser salvo para a eternidade. Porque salvação, querido, não é só esperar o arrebatamento. Salvação não é só esperar Jesus nos tomar pela morte, não. Salvação é enquanto eu estou com vida, entender que Deus tem coisas boas para mim, entender que Deus tem coisas agradáveis para mim, entender que Deus tem coisas perfeitas para mim. E sabe o que me traz essa esperança, essa confiança? É quando a palavra transformadora do reino, que é o grão de mostarda, que é o fermento misturado para causar o efeito, entra na minha mente, guarda a minha mente, e o maligno não toca e não fala na nossa mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente está blindada pela palavra transformadora do reino de Deus. Por isso, meu irmão, te dou um conselho: coma a palavra de Deus. Pastor, vou rasgar a folha e comer? Não é isso. Coma, leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra, leia a palavra,
Faça desta palavra um referencial para te alimentar, para guardar a tua mente. E aí você vai entender que o campo que o diabo quer, sempre jogar espinhos, sempre colocar pedras, cavar buracos, fazer com que esteja minado e contaminado, ele não vai ter efeito, porque a tua mente está guardada pela poderosa palavra do reino de Deus, transformadora e que nos faz mais do que vencedores. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Para nós terminarmos, eu tenho 3 textos aqui para nós podermos ler e para nós podermos falar que a palavra de Deus, em segundo lugar, tem transformação para a mente, mas também tem transformação para as nossas ações. Palavra, escuta isso, do reino tem transformação para tudo aquilo que nós fizermos. Onde está isso, pastor? Colossenses, o capítulo de número 3, versículo 17 fala assim: e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui está dizendo, olha, que tudo que nós fizermos, se a palavra estiver em mim, ela vai transformar o meu interior, ela vai transformar o meu ser. E tem pessoas que acham que a palavra de Deus só vai transformar a parte espiritual. Não, a palavra de Deus transforma por dentro e ela transforma também o teu corpo, porque a tendência para pecar é o corpo. A tendência para pecar é a inflamação da nossa carne. Por isso que a palavra precisa de agir na minha mente, agir na minha alma, mas também agir no meu corpo. E se ela estiver, a palavra do reino, transformando a minha vida dia após dia, tudo que eu fizer vai ser feito bem feito e vai ser feito para glorificar aquele que está presente na minha vida, aquele que está transformando na minha vida, aquele que é o verbo vivo, chamado quem? Jesus Cristo de Nazaré. Vale um glória dos meus queridos e amados irmãos. Outro texto é Colossenses 2, 6 e 7. Escuta: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Olha aí, se nós recebemos a Jesus, Jesus entrou na minha vida, eu estou aqui parafraseando o texto. Se eu recebo a Jesus, olha Jesus, meu coração está aberto. É claro que a Bíblia fala que é Ele que tem que me receber, mas eu preciso de abrir a minha vida, porque há uma questão de livre-arbítrio, de livre escolha, abrir a minha vida, abrir o meu coração, para Ele entrar no meu ser, entrar no meu dia a dia, entrar na maneira de pensar, de agir, de negociar, de viver com as pessoas, de viver comigo mesmo. Então Jesus tem que ser convidado, e ele entra. Aí que a Bíblia está falando: se eu recebi a Jesus, assim também eu vou andar nele. Isso representa que nós, até eu já preguei uma mensagem relacionada a isso, em seu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus, se ele tivesse no seu lugar, ele faria coisas que você faz para envergonhá-lo? Será que ele faria? Será que se Jesus tomasse o meu lugar, ele faria coisas que eu faço e eu erro? De jeito nenhum. Claro que não. Mas se ele está presente na minha vida, ele vai me ensinar pela sua palavra, ele vai me ensinar pela sua presença na minha vida, que todo passo que eu dou tem que ser o passo que ele venha dar comigo. Tudo aquilo que eu vou fazer, ele tem que fazer junto comigo. Se eu vou assinar um contrato, e não é para prejudicar ninguém, mas é para abençoar alguém, para abençoar a minha vida, Jesus vai assinar com a minha mão, aleluia. Se é para me fazer um trabalho, se é para me fazer alguma coisa na igreja, não para me vangloriar, não para achar que a glória é para mim, mas é para dar glória primeiro para ele, ele vai estar comigo, para que ele receba a glória de tudo aquilo que eu fizer e que você fizer. Vale um amém dos amados irmãos? Olha o texto, vamos terminar de ler. Assim como nós recebemos a Jesus Cristo, o Senhor também andai nele, arraigados e edificados nele. Olha aí. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então aqui está dizendo, o que é arraigado? É como a raiz,
É como a raiz que entrelaça, edificado. Se a raiz entrelaça, se ela vai ao profundo para buscar o seu sustento, é claro que, consequentemente, o que vai acontecer com a árvore, com a planta? Se a raiz vai mais profundo e ela alicerça e ela segura, a consequência da raiz está profunda. Primeiro, é de segurar a árvore. Segundo, de buscar alimento, que é a seiva, para fazer do cálice crescer. Assim é, meu amado, minha amada, quando a palavra de Deus, que é usada aqui como exemplo de semente, que cresce, a maior de todas as hortaliças, de um fermento que faz a massa crescer e dá o seu fim, assim será nas nossas ações, quando a palavra de Deus está presente em nossa vida. Assim será Jesus presente na nossa vida. Tudo que nós fizermos vai ser para glorificá-lo. Tudo que nós agirmos vai ser para glorificá-lo. Se eu dou um passo, ele dá comigo. Se eu não dou, ele não dá comigo. Se eu deito, ele está comigo. Se eu levanto, ele está comigo. Se eu penso, ele está no meu pensamento. Em tudo, Jesus vai ser glorificado, porque cada vez mais, em tudo aquilo que eu ajo, ele vai trazer o quê? Solidificação. Ele vai trazer raízes para a minha vida. Ele vai trazer crescimento para tudo aquilo que eu faço, para tudo aquilo que eu planejo, para tudo aquilo que eu estou glorificando ao bendito e ao maravilhoso nome dele. Este é o poder da palavra do reino. Palavra do reino não é para outra coisa, não é para oba-oba, não é para deixar você feliz e agora sair por aquelas portas e não causar uma mudança na sua vida. A palavra do reino, tinha muito mais coisa para falar, se nós começarmos a buscar falando do reino de Deus. A palavra do reino tem essa finalidade: entrar na nossa vida e causar transformação na nossa vida. Agora a transformação não é falar assim: olha, pastor, eu sou metade transformado e a metade destransformado. Então não foi a palavra do reino que entrou na sua vida. Se ela entrou na sua vida, a palavra do reino, ela vai te transformando de fé em fé, de glória em glória. Ela vai mudando, tirando o que não presta e colocando o que presta, o que é bom, o que é do reino, o que é da eternidade, o que é de Jesus. Tudo aquilo que Jesus é vai sendo empregado na sua vida, mas só vai vir isso quando você ler a palavra, quando você tiver uma intimidade com o Senhor. E cada vez mais é interessante. Já parou para ver? Eu não sei se já parou para ver, mas eu percebo isso na minha casa. Os filhos têm coisas que parecem com a minha esposa e tem coisas que parecem comigo. Por quê? Porque eles absorvem. A convivência está intimamente com alguém. Ou alguém fica igual a você, ou você fica igual a ele. Só tem de duas uma, né? Ou nós deixamos ser igual às trevas, quando a gente talvez quer ter um amigo das trevas, e não há nenhum mal você conviver com alguém, mas você tem que conviver com alguém que é das trevas. Escuta isso, para você levar a luz para ele, ou para ela, não para que as trevas que estão naquela pessoa apague a luz em você. Ou você fica igual a ele, igual a ela, não é? É isso mesmo, irmã. Sangue de Jesus tem poder. Ou aquela pessoa fica igual a você, porque você é o quê? A imagem e a semelhança de Jesus. Irmãos, vamos imitar a Cristo. Vamos imitar as pessoas que estão cheias de Deus, amém? Porque o apóstolo Paulo fala: seja o meu imitador, assim como eu sou de quem? De Cristo. Se a palavra do reino, que é Jesus, não é? Que é a palavra viva, está dentro de mim, eu preciso fazer com que cada dia mais eu seja igual a Ele, transformado igual a Ele, para que as pessoas comecem a ser impactadas pelo testemunho de Cristo presente na minha vida. Não tem uma outra coisa, irmão. Quanto mais você adentra, conhece o poder da palavra, o poder de Jesus, mais você vai tornando parte do reino de Deus, mais você vai deixando o reino de Deus entrar na tua vida e te transformar. Cada vez mais você vai parecendo com a imagem daquilo ou daquele que Deus fez você, fez o homem lá antes de pecar. Deus nos fez para sermos aquela imagem e semelhança que o homem era, e com certeza Cristo está trazendo isso na nossa vida. A mensagem do reino está trazendo isso na nossa vida. Mas um dia por todas eu creio, quando de uma vez por todas Jesus manifestar
e nos tirar desta vida e transformar a nossa vida em um corpo de glória, em um corpo glorificado, em um corpo maravilhoso que não peca mais, nós receberemos novamente, aleluia, esta mensagem poderosa do reino transformadora na nossa vida, e nós vamos ser perfeitos como Ele é perfeito, como Ele fez o homem perfeito lá no Éden antes de cair, e assim estaremos com Deus que é perfeito para todo sempre. Vale um glória? Mas enquanto estivermos aqui na terra, meu conselho é: deixa o reino de Deus transformar a sua vida. Deixa a mensagem do reino transformar a sua vida. Deixa a mensagem do reino mudar a sua mente, mudar o seu corpo, mudar as suas ações, mudar o seu falar, mudar todo o seu ser. Porque é maravilhoso parecer com Jesus. Quem quer parecer com Jesus aqui, diga glória. Aleluia. Vamos vir aqui para frente. Vem cá, por favor, no nome de Jesus.